Oi, gente. Podem sentar no sofá, que o sétimo episódio já vai começar. E hoje o assunto é inovação e tecnologia na indústria moveleira. Quem vai participar desse bate-papo com a gente é o Alberto Lupária, Sales Manager da BS Brasil. Bem-vindo, Alberto. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar aí conhecimentos e dialogar um pouco a respeito. E a gente que agradece, Alberto. É um assunto que a gente adora, porque inovação é sinônimo de olhar para frente, é sinônimo de ver as coisas de uma outra forma, não é mesmo? Exato, E exato. me conta uma coisa, Alberto, eu adoro saber sobre histórias. Qual é a história da BS? Conta um pouquinho pra gente. Bom, de uma maneira muito resumida, muito sucinta, a BS é uma empresa de origem italiana, dedicada à projetação e à fabricação de soluções, seja para fabricação de móveis, portas, pisos, lida muito com soluções para corte de vidro, usinagem de vidro também, mármores, granitos, tem um portfólio muito variado de soluções. Fabricamos inclusive eletromandris, né, numa das unidades dos grupos. Temos também soluções para as indústrias automotivas e aeroespacial, ou seja, é um grupo muito grande, né? Somos, ao total, 4.300 colaboradores. Foi fundada em 1969, ou seja, uma empresa idônea, inclusive, com seus 53 anos de existência, fundada pelo senhor Giancarlo Celti, né? É uma empresa cotada na bolsa, inclusive, na bolsa italiana de valores, e o ano passado, até a título de curiosidade, faturou 742 milhões de euros, né? Sendo que deste valor, 85% representa mercado externo, exportação. Então, nos consideramos uma empresa global, tanto que atuamos em 160 países. E imagino que em cada país um desafio, né, Alberto? Aqui no Brasil, especificamente para o setor moveleiro, quais os grandes desafios que a ABS está trazendo solução? Realmente o Brasil, jocosamente falando, não é um país fácil, não é um país para amadores. Realmente. Na verdade, assim, o mercado brasileiro de imobiliário é um mercado em evolução. Existe uma diversidade muito grande de empresas, de tipologias de empresas, e todas elas estão com níveis diferentes de evolução, depende muito do segmento em que cada uma atua, né? Mas o Brasil, ele apresenta muitas dificuldades às empresas, né? Seja por ser um país instável, né, de altos e baixos, o custo Brasil também influencia muito, não vamos me aprofundar muito nessa questão do custo Brasil, que todos estamos carecas de saber, mas, assim, existe um grande desafio para a nossa indústria, da questão das dimensões continentais que o Brasil possui, então a questão da logística, a questão da diversidade cultural que nós temos, porque, querendo ou não, existe uma grande miscigenação aqui no Brasil, e tem os regionalismos que devem ser respeitados pelos fabricantes de imóveis, então conciliar esses diversos fatores não é uma missão muito fácil para essas empresas, sem falar a diversidade de públicos-alvo. Então, nós temos desde grandes empresas que trabalham com mobiliário seriado para um público-alvo da classe E ou D, tem aquele que trabalha para a classe B1, aquele que trabalha para a classe A. Há uma diversidade tão grande de soluções e necessidades que a gente vê que tem uma diversidade grande de tipo de indústria no Brasil. Mas, de maneira geral, as grandes empresas de móvel seriado, eles procuram hoje cair no caminho da indústria 4.0 e nas soluções de automação, né? Se tornou uma questão de sobrevivência hoje, essa questão de otimização de processos, redução de custos. Então, é uma indústria que vem evoluindo. Quando trabalhamos ali com indústrias que trabalham com mobiliário de alto padrão, né, é com satisfação que a gente pode assumir que no Brasil temos empresas que não fazem, que não ficam atrás das empresas europeias, né, em termos de qualidade ou da tecnologia empregada na fabricação do mobiliário. Estamos também bem evoluídos, né? Então é interessante a indústria brasileira.
Você falou em indústria 4.0 e eu já fiquei curiosa para saber quais as soluções que a BS tem oferecido, né? Relativamente falando de automação. Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, temos que separar um pouquinho o que é automação, indústria 4.0, né? Muita gente também faz confusão que a automação é tudo que está atrelado à robótica, a movimentações por robôs. Não é bem assim, né? Sim que a BS tem uma diversidade, né, de soluções para automação. Tanto é que a BS criou um departamento exclusivo para lidar com projetos especiais de automação que chamamos de System. Então, esse departamento nós trabalhamos de uma maneira um pouquinho diferente, onde propomos a integração de diferentes máquinas e processos, e não somente isso, né? A gestão da entrada desses materiais nesses sistemas produtivos, né? A saída dos mesmos, tudo isso indo além da automação e daí indo de encontro ao 4.0, indústria 4.0, tá? Então, o que acontece? A indústria 4.0 aqui no Brasil ainda está, como posso dizer, não está engatinhando, mas ela ainda é uma criança. Ela saiu daquela fase embrionária, ela aos poucos vai, algumas empresas vão amadurecendo, principalmente as que estão com grandes volumes de produção, onde o 4.0 é uma questão de sobrevivência, porque ela pega e vai fazer a integração, seja das informações do departamento comercial, vai integrar os dados da gestão da empresa de um ERP, vai pegar as informações da capacidade produtiva instalada de cada empresa, das pessoas e do maquinário, e vai juntar tudo isso para viabilizar a otimização de processos e redução de custos. Uma dessas fases, né, do 4.0 é a automação, né? É a integração desses processos, essas máquinas. E a BS tem 2 pontos de força nisso. Seja nas soluções de automação, seja nessa interface das nossas soluções com estes softwares presentes no mercado que promovem a indústria 4.0, né? E é uma parte interessante, porque essa questão da tecnologia, da Internet of Things, né, atreladas às nossas máquinas já possuem IoT. Então, inclusive, toda a solução da BS já né, é possível de conectá-las à internet, e elas já fornecem os KPIs instantaneamente aos operadores, aos gerentes de produção, ou seja, eles podem saber instantaneamente qual é a performance da máquina, o desempenho, o que se passa naquele momento com a máquina. É bem interessante isso daí. Mas a automação aqui no Brasil é diferente da automação na Europa. A automação no Brasil é mais por uma escassez de mão de obra qualificada, pela alta rotatividade, né, das pessoas na parte fabril, diferentemente da Europa, que a automação ocorre pelos altos custos da mão de obra, né? E claro, tem automação que advém da otimização de processos, redução de tempos, menos movimentação de materiais, isso é normal, mas no Brasil os propósitos são um pouquinho diferentes dos propósitos europeus. Então aqui muitas empresas são motivadas a buscar as soluções de automação por carência de mão de obra qualificada, infelizmente. Ou pela má qualidade da obra que está ali, da mão de obra que está ali. É muita falta do funcionário, ou tem aquela cultura de muitos direitos e poucos deveres. Então, hoje eu vejo também as empresas buscando isso. E a pandemia também forçou muito a automação. Querendo ou não, a automação hoje é um pouco consequência da pandemia. Então, muitas empresas que dependiam de recursos humanos, que não podiam ir até a empresa por ou estarem doentes ou por lockdown, o que for, viram na automação uma solução para isso. Então, também veio da pandemia um caminho ali, né, de demanda por soluções de automação. Eu acho que é o futuro, né? Não temos mais como escapar, né, Alberto? Exato.
concordo contigo. Tecnologia aliada à inovação é um caminho sem volta. Mas eu estou aqui super curiosa, Alberto, para ter um exemplo. Assim, você começou a falar a internet das coisas, eu falei, nossa, que legal! Será que o Alberto consegue me dar um exemplo prático de algum produto que os maquinários da ABS eles fazem com essa automação toda? Na verdade, dependendo dos volumes, né, da disponibilidade financeira, uma empresa pode ter a produção completa de um mobiliário com praticamente 2 pessoas. Nossa Nós temos senhora. soluções desde um gerenciador de painéis, onde é um sistema onde eu faço uma armazenagem de maneira inteligente das chapas, que é a matéria-prima para a fabricação dos móveis. Além de gerenciar esse estoque, esse armazém, esse mesmo sistema pode alimentar de maneira automática, com uma sequência pré-determinada e programada, né, diferentes tipos de máquinas para viabilizar o corte ou a secção desses painéis. Então, eu posso alimentar com esse mesmo gerenciador um nesting CNC ou uma seccionadora, e daí integrar com outras soluções de automação, um nesting, né, ou por robôs antropomorfos, ou por transfers, ou até mesmo a saída de uma seccionadora integrar também com transfers motorizados e buffers, coladeiras de bordo, que seria a próxima etapa. Depois da coladeira de bordo também, por meio de, como é que eu posso citar assim, soluções que automaticamente rotacionam as peças, né? Portais que rotacionam as peças, fazem todas as 4 faces da peça. Eu conduzo essas peças da coladeira automaticamente para o setor de furação. Da furação, posso fazer uma armazenagem inteligente desses semi-elaborados para depois ir para a embalagem, um conjunto pré-determinado de peças para formar um módulo de uma cozinha, por exemplo. Então, há uma série de soluções. É claro que a automação na ABS é feito primeiro, perde-se muito tempo, na verdade, fazendo estudo, análises sistêmicas dos processos do cliente, volumes, as quantidades, tudo para determinar uma composição customizada, né, individualizada para cada necessidade, né? Cada empresa tem a sua dor de cabeça e a nossa obrigação é procurar a solução para aquela dor dele. Então é um processo demorado, né? Levam-se meses até chegar na solução definitiva, mas a BS se propõe justamente a customizar essas soluções, integrando as diferentes etapas do fábrico do móvel. Geralmente, como soluções, temos justamente esses sistemas de movimentação automática, né? Soluções de carga automática, descarga automática, que viabilizam o empilhamento automático, a movimentação de peças de diferentes dimensões, espessuras, cores. É muito amplo, né, a questão das soluções para automação. Nesse Não, ponto, a BS é uma empresa muito completa. é bem maravilhoso, porque assim, a gente está falando de otimização, né? Otimização de recursos e personalização, pelo que eu estou entendendo, né, Alberto? Porque para Essa é a cada palavra-chave hoje. empresa é uma solução, né? Personalização não é só a solução da BS para o fabricante de móvel. O mercado vem exigindo isso dos fabricantes de móveis. Se antigamente os fabricantes tinham poucos lotes de muitas peças, essa realidade já mudou. Porque estamos num processo aqui no Brasil um pouco menos, né? Mas na Europa já é forte isso, né? A customização industrializada, né? Ou seja, é procurar fazer em escala industrial móveis customizados, porque as pessoas querem algo customizado para elas, elas querem soluções individualizadas, né? Que reflitam a personalidade delas. E como viabilizar isso, né, em escala industrial? E justamente é que vem a questão da indústria 4.0 e da automação, né? A indústria 4.0 ajuda justamente a viabilizar e a programar, né, esses lotes 1, vamos assim dizer, em escala industrial, num contexto de produção. Porque são muitas informações a serem processadas. E criar essa interface entre essa demanda externa do mercado, né, e a programação da produção, e depois o faturamento, tem tudo a ver com o 4.0. O 4.0 veio para solucionar isso, né, essa nova demanda. Então, justamente a customização e a flexibilidade são palavras-chave hoje do mercado. E aqui no Brasil já estamos com esse movimento também. Muitas empresas sentiram essa necessidade, estão percebendo uma redução no número de peças por lote, um aumento dos lotes, e que vem demandando soluções cada vez mais flexíveis,
de setup cada vez mais rápido. E estamos justamente agora no Brasil oferecendo esse tipo de solução para essas novas demandas, essas novas exigências do mercado. Agora, flexibilidade é realmente a palavra-chave no mobiliário, seja na projetação do mobiliário. Hoje é mais desafiadora a projetação, porque tem que permitir essa customização, tem que permitir a edição, né? Ah, o cliente pediu, eu preciso esse tampa de mesa não com 1.200, eu quero com 1.400. Tem que estar preparado para atender essa demanda, né? É. E voltando, né, sobre os desafios, né, do setor, aqui para o nosso país especificamente, né, me veio uma coisa muito forte na cabeça, Alberto. A gente, apesar de ser um país, é um país de dimensão continental, né, diferente dos países europeus, né, e eu acho que isso também juntando com o que você falou da personalização, cada estado, cada cidade do nosso país exige uma coisa, tem uma demanda, né? Não é tão específico assim, ah, brasileiro gosta de tal coisa, então a gente já consegue trazer a solução assim, assim, assado. Não, é realmente muito específico, né? Então tem que realmente ser um atendimento bem personalizado, imagino eu. É. Na verdade, é um país com vários países dentro. Então, o que o gaúcho gosta, não necessariamente o mineiro vai gostar. É, Então, quando projetamos um mobiliário, temos que levar em consideração, né, numa cartela de cores, o que vai agradar aos mineiros, o que vai agradar ao gaúcho, ao paranaense, ao paulista. Cada região aí tem as suas peculiaridades, né? Então, também é é, um desafio adicional à indústria brasileira, conseguir viabilizar isso, né, para atender da melhor maneira possível essa grande diversidade de público. é, Também a questão de classe social, né? Temos uma diversidade muito grande claro, de classes e com capacidades financeiras diferentes, tanto que o Brasil é o país no mundo que pouco sabe, com a maior quantidade de linhas de pintura e impressão do mundo. Então temos uma característica, uma morfologia de móvel que tem tudo a ver, seja com o poder de consumo, a capacidade financeira das pessoas, e com a questão da logística, porque como é um país de dimensões continentais, não podemos nos permitir de transportar móveis montados. Então tem toda é. uma engenharia de produto que é o móvel RTA, né, Ready to Assembly, onde todos eles são embalados, desmontados, por questão de transporte e economia, para depois serem montados no destino final. Exatamente. E pensando nessa diversidade toda, Berto, o que esperar da BS na Formobile? Estou muito curiosa com o que vocês vão apresentar para a gente. Bom, acima de tudo, a participação na Formobile é motivada pela questão que a BS está realmente investindo no Brasil. Então, após diversos anos de atuação por meio de dealers, de representantes, agora a BS veio com uma estrutura própria. Estaremos em breve sediados em Curitiba, também com um showroom, né, um showroom operacional, com estoque de peças. Temos já toda uma equipe formada, seja de assistência técnica, pós-venda, e uma equipe comercial, né? E na feira nós queremos consolidar justamente, né, essa nova presença, essa nova forma de estar aqui no Brasil, mais presente, mais atuante, né? Onde vamos estar com uma estrutura única na América Latina, vai ser um diferencial, vai ser um cartão de visitas. Como a feira, ela também vai lidar com diferentes perfis de público, vai ter desde o pequeno marceneiro até o grande industrial, nos propusemos a trazer duas soluções bem distintas. Uma é CNC. Então vamos trazer um CNC, onde a parte mais interessante é sempre focada na questão flexibilidade e a questão da mão de obra. Então, para não exigirmos dos clientes mão de obra muito qualificada, todas essas máquinas que vamos expor são máquinas que elas são autônomas, o setup delas é automático. Então, por exemplo, no CNC, nós estamos fazendo um CNC onde todo o posicionamento dos planos de trabalho, das ventosas, é 100% automático, né? O próprio software da máquina permite verificar se haverá colisão ou não de ferramentas, né? Já é um eletromandril, uma máquina com 5 eixos, né? Refrigerada a líquido, que é um outro diferencial no mercado. Então, estamos nos propondo a trazer soluções diferenciadas, né?
Então, o CNC ali tem esse diferencial. Vamos mostrar diferentes tipos de aplicações e empregos do CNC e mostrar como flexível ele é, o quão flexível ele pode fazer. Então, vamos trabalhar com peças pequenas em madeira maciça, peças de maior dimensão em madeira maciça, vamos trabalhar usinando MDF, aglomerado, para mostrar o potencial, como a máquina pode trabalhar com diferentes materiais e produtos e projetos, desde uma coisa muito contemporânea ou uma coisa mais rebuscada. E a outra máquina vai ser uma coladeira de bordos Full CN, uma coladeira de bordos de gama média, para atender uma faixa de indústria que tem a preocupação com a qualidade, que tem um volume razoável de produção, em número de peças por dia, onde, como inovações tecnológicas, nós vamos trazer o posicionamento automático de todos os grupos. Então, boa parte dos grupos operadores dessa coladeira de bordos vai ter ferramentas multirraios e, de acordo com o anseio ali, o resultado final desejado, eu quero aplicar uma fita de bordo de 2 milímetros de espessura, mas eu quero fazer com um raio 1,5 milímetro, né? A máquina vai se conformar para aquela realidade ali. Depois agora eu vou mudar a fita de bordo de espessura 2, vou para uma fita de bordo de 0,5 e não preciso arredondar. Ela vai se ajustar em segundos àquela nova realidade, àquela nova necessidade. Então, estamos propondo justamente essas máquinas com setup rápido, com essa flexibilidade. Então, a coladeira vai trazer inovações como uma caixa de cola híbrida, que serve seja para adesivos poliuretânicos, como adesivos EVA. Vamos trabalhar com ferramentas de retífica simétricas, que aumentem muito a durabilidade do conjunto em relação às assimétricas comumente ofertadas no mercado. Vamos trabalhar também com o leitor de código de barras. Então, o operador recebe uma peça que veio oriunda de uma seccionadora ou de um nesting já etiquetada, que é uma coisa normal hoje na realidade da 4.0, ele só vai ter o trabalho de pegar o leitor de código de barras, pistolar, vamos assim chamar vulgarmente, né, o código, ler o código, e a máquina se ajustar-se-á sozinha. Né? Até a substituição de uma fita de bordo por outra na bobina é feita de maneira automática. Ela expulsa a fita e alimenta sem a necessidade de abertura do capô. Então ganha-se muito tempo, né, na substituição e nessas mudanças. Então vamos estar focados na feira em mostrar essa questão da flexibilidade. Já me veio várias coisas aqui na cabeça, como especificadora, né, que sou arquiteta, e sempre estou preocupada com os prazos, né, para os meus clientes, porque você sabe, aqui no Brasil, né, Alberto, os prazos, quando a gente faz, né, uma marcenaria, quando bom, eles são longos, né, são um dos maiores prazos que a gente tem em obra. E tudo isso que você está me falando, eu já estou toda animadinha aqui, que é super possível esses prazos serem mais enxutos, né? Lá no final para o cliente, porque ele ganha muita produtividade com isso, né? E ele também, acredito eu, que diminui o retrabalho dele, diminui perdas, né? Ao longo da produção dele, porque ele tem uma organização aí de indústria que me parece que é bem mais enxuta do que o convencional, né? É o que vemos também, independentemente do nível, se é uma grande empresa, ou uma pequena empresa, ou uma média empresa, é uma crescente informatização, vamos assim dizer. Então, estão todos se profissionalizando cada vez mais, principalmente no que tange a parte de projetação, o projeto do mobiliário. Antigamente, o pessoal ficava restrito a desenhar um AutoCAD, tinha só um indicativo, mas não tinha os softwares mesmo de projetação e que depois planificavam aquele móvel. Ele tinha que ir lá e ficar calculando aproveitamento de chapa e realizar plano de corte manualmente. Hoje o mercado mudou, então eles estão fazendo uso cada vez mais de softwares próprios, né, de projetação e planificação do mobiliário, e é importante porque isso reduz muito o tempo de execução. Por quê? Tendo como fazer essa interface desses projetos que vieram de uma base CAD, por assim dizer, com as nossas máquinas que vão executar o que a gente chama de CAM, né? E é outro ponto de força da BS, essa interface CAD-CAM, né? É claro que os tempos, né, para viabilização dos projetos diminuem consideravelmente. É uma realidade que vemos percebendo aqui na indústria brasileira, essa
Otimização não somente em ter máquinas, mas na parte inicial do processo, né? Seja na gestão da empresa, mas nessa parte da projetação e a programação da produção. Isso é importante. Esse é um grande desafio aí para a indústria brasileira, mas ela está amadurecendo a passos largos nesse sentido. Não, assim, é muito legal ver isso e participar disso, sabe, Alberto? A gente já usa o BIM, né? Já projeta com esta abordagem. E aí, a gente manda o nosso projeto para a marcenaria ajusta, né, o modelo para planificar, né, e para mandar para os maquinários deles, né? E aí a gente entra nesse processo também, olhando o modelo deles, que é o projeto para produção, já no formato BIM, né? Já nos softwares que trabalham com BIM. E isso também é um ganho para a gente muito bom, né? Antigamente a gente olhava o desenho no papel. Antigamente, Bom, eu eu sou posso da dizer. geração que projetava móvel na prancheta, com régua paralela. Não, e a gente trabalha com alguns marceneiros que ainda mandam o projeto para produção no papel, né? E eu Exato. acho que a ideia é realmente a gente ir para a tecnologia mesmo, porque você padroniza, aí você já tem aquele padrão de desenho para você ver se está certo, se não está, se está de acordo com o que foi pensado ou não. Isso tudo tende realmente a melhorar todas as pontas e mitigar problemas lá na frente, né? Pensando Exato. no E o próprio cliente, né? cliente, o próprio consumidor vem exigindo esse profissionalismo por parte, seja do marceneiro, seja de uma grande indústria, né? Então, ele percebe, ele dá preferência por aquele que tem o projeto em 3D, que consegue apresentar uma renderização, que consegue mostrar, olha, aqui a porta abre desse jeito, a gaveta abre desse outro, se eu utilizar essa ferragem vai ter esse comportamento, né? É um diferencial, é uma questão também de ser competitivo nessa parte comercial, estar informatizado, estar bem estruturado nesses softwares. Eu vejo que o marceneiro hoje, que ainda está no papel, se ele não se atualizar, ele está com os dias contados. Essa é a É, verdade. porque, por mais que sejam excelentes marceneiros, e são mesmo, né? Vamos falar aqui a verdade, a percepção do cliente, que é o que você falou, não é igual, né? Quando ele olha uma coisa no computador, um 3D bonitinho, ele olha uma coisa no papel, ele tende a achar que um é mais profissional que o outro, né? Então, e E a percepção é própria importante. interação, né, que o cliente tem diante de um projeto 3D, né, é uma interação maior, é um envolvimento maior, é mais cativante, porque o papel ele é bidimensional, dificilmente consegue se transmitir aquela volumetria, nem todos têm uma visão 3D, né, do mobiliário em si, uma visão espacial. E os softwares hoje que permitem essa renderização resolvem muito esse problema, né? As pessoas conseguem ter uma melhor percepção do que elas vão ter na casa delas, né? Hoje você Sem consegue dúvida. reproduzir de maneira muito fidedigna o que vai ser, né, o ambiente futuro deles. E isso É. a gente vê sempre nas grandes empresas móveis modulados de alto padrão também, um esforço muito grande nisso, né? Uma renderização muito realística. É. É um diferencial. E você falou em móveis de alto padrão, e eu lembrei que você estava falando de usinagem, né? Isso eu também vejo bastante diferença, né? Nos móveis de alto padrão, a usinagem tem um perfil, vamos dizer assim, diferente dos móveis mais populares. Eu estou entendendo aqui que com o maquinário da ABS, isso não é tão distinto assim. Na verdade, o que você escolhe é o que é possível para você naquele momento, mas a usinagem vai ser tão boa quanto uma de móvel de alto padrão. É isso mesmo, Na Alberto? verdade, assim, são exigências distintas para cada tipo de empresa, né? Quando trabalhamos com móvel de alto padrão, geralmente utilizam materiais diferentes. Esses materiais exigem ferramentais diferentes. E a questão de escala, os volumes são outros, né? Então, no móvel de alto padrão, geralmente o cliente opta por uma lâmina natural, uma lâmina pré-composta, uma laca alto brilho, né? Que num móvel de escala já não é tão viável assim. Então, é claro que haverá mudanças, né?
nos processos e nos ferramentais que vão ser empregados. Sempre é tudo uma questão de morfologia de produto, né? Os materiais que vão ser ali utilizados para viabilizar esse produto e, acima de tudo, os volumes, as quantidades, né? É isso que vai determinar qual vai ser a solução, quais vão ser as ferramentas, os processos, né, de secção, furação, usinagem, o que for. Logicamente que para equacionar um móvel econômico, por assim dizer, viabilizar isso com targets de valores e preços mais baixos, os móveis vão ser os mais simples possíveis, vão demandar o menor número de etapas de fabricação possível, né? E aí vai ter menos usinagem possível em relação ao móvel de alto padrão, que vão ser móveis mais Mas a complexos, né? qualidade é a mesma, né, Alberto? Isso que é interessante da BS, né? Uhum. Sim. O interessante é assim, o nosso portfólio permite, né, atuarmos desde uma pequena marcenaria a uma empresa de móvel seriado de grande escala para um público-alvo E, D e C, classe C, ou uma empresa de alto padrão, né, com um volume mediano. Temos soluções para tudo. Era isso que eu ia te perguntar, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem muitas marcenarias pequenas, né? Uhum. Familiares, né? Mas eu estou enxergando que essas marcenarias também podem ter tecnologia BS, né? Na verdade, está ocorrendo, né, uma mudança de postura dessas marcenarias. Então, o que ocorre? Primeiro, elas estão se movendo para essa questão do software, né? O primeiro passo delas hoje é a parte projetual. Então, tenho percebido muitas pequenas marcenarias fazendo uso dos softwares de projetação e renderização. E uma segunda etapa é que eles estão percebendo também, né, dois caminhos. Ou eles se modernizam e trabalham substituindo aquelas antigas máquinas convencionais, onde todo o setup era manual, onde perdia-se muito tempo ajustando e regulando a máquina, por máquinas mais sofisticadas. Por exemplo, hoje, dependendo do tipo de móvel, uma marcenaria pequena pode ser composta por apenas duas máquinas. Para fabricar móvel hoje, bastaria só um nest em CNC e uma coladeira de bordos. Nada mais que isso. Então, algumas pequenas marcenarias já estão percebendo, né, essa vantagem, essa possibilidade de ter só duas máquinas e que possivelmente ele poderia fazer 3, 4 cozinhas por dia com apenas uma ou duas pessoas no máximo, né? Com essa maneira inteligente de se trabalhar, né? Seja na parte projetual, seja na parte de execução. E tem aqueles que estão percebendo que se eles não podem investir nisso, e é uma outra realidade interessante no mercado brasileiro, eles podem terceirizar. Então, eles podem terceirizar junto ao próprio fornecedor de chapas. Então, no Brasil existem, não sei se pode citar nomes, né? Mas é costumeiramente chamado de placas-centros, né? Então, tem o pessoal da Léo Madeiras, né? Da Gemad, esses grupos, né? Eles, além de fornecerem a matéria-prima para os marceneiros, eles fornecem serviços, né? De secção, de colagem de bordo. E a BS também entra muito bem nesse tipo, né? De, não vamos chamar assim, prestador de serviços, né? Então eles agregam valor, né? Não ficam só restritos ao fornecer a chapa, eles acabam também oferecendo algo mais ao marceneiro. Então a marcenaria no Brasil está caminhando para esses dois tipos. Ou eles investem em equipamentos mais sofisticados, ou eles vão para a terceirização com os fornecedores. É ali. E ali estamos também com soluções interessantes, porque geralmente para essas empresas que vendem a chapa seccionada para o cliente, é lote 1. Então cada chapa vai ter um plano de corte específico. E aí entramos também com o nosso software, né, de otimização, de planificação de corte, ou as nossas coladeiras, para viabilizar também esse tipo de serviço aos pequenos marceneiros, por parte dessas revendas de chapas, por assim dizer. Muito bom, Alberto. Eu já estou louca para ir lá no stand de vocês, conhecer um pouquinho mais de perto, fazer um monte de pergunta que eu adoro, porque eu sou arquiteta, mas sou uma apaixonada pelo mundo da marcenaria, né? Eu já fiz curso de prática de marcenaria, usei todo esse maquinário, então assim, eu adoro. Vai ser muito bom estar com vocês lá na feira que graças a Deus vai ser presencial novamente, né?
Ainda bem. Espero realmente que possa ir lá prestigiar-nos e reforço o convite a todos para que venham nos prestigiar lá na feira. Vai ser muito bom. E Alberto, como que o pessoal encontra a BS nas redes sociais? Como que o pessoal pesquisa mais para saber quais são as soluções que vocês têm para oferecer? Na verdade, o principal meio, inclusive o nosso site fornece catálogos, é o site mesmo da BS.com. Tá. O site da BS.com já existe a divisão, né, entre os segmentos. Então, para aqueles que gostam da parte dos derivados de madeira, é o setor do wood. Existe um outro segmento que chamamos de Advanced Materials, que são os materiais compósitos, né, que é para o setor justamente da aeroespacial, automotivo e outros segmentos. Também está disponível no site. E no próprio site já está categorizado por tipo de produto. Para soluções de colagem de bordo, soluções de furação, soluções de secção, e ali há vários modelos, né? E ali vai ser possível ver alguns vídeos, alguns catálogos, o download ali é fácil de proceder. Também no YouTube, basta digitar BS, surgem N soluções da própria VS ali no YouTube. É muito interessante hoje acompanhar pelo YouTube os vídeos que a BS posta das diferentes soluções. São vídeos que realmente valem a pena, é sempre um aprendizado. Muito bom, muito obrigada, Alberto. Ó, gente, ficou a dica já para vocês. Eu, particularmente, já vou fazer o seguinte: eu já vou dar essa fuçadinha no YouTube, já vou entender tudo e já vou levar a minha listinha de perguntas lá, porque vocês já entenderam que o stand deles vai estar lotado, né? É muita coisa para saber e muita gente interessada, com toda a certeza do mundo. Alberto, super obrigada. Eu que Foi agradeço. muito bom. Eu que A agradeço gente a se vê, oportunidade de novo então. de compartilhar um pouco aí de conhecimento. Muito obrigada. Gente, esse então foi mais um episódio do Formobile no Sofá. A gente se vê no próximo. Beijo.